Nesse vídeo eu vou recapitular um pouco na questão de seleção de cor, como que a gente vai escolher a cor para uma restauração classe 4, que é um ponto bem importante nessas restaurações. Então, como que a gente vai escolher a resina composta? Basicamente, elas são divididas hoje em resinas que seguem o sistema Vita e as resinas que seguem o sistema não Vita. O sistema Vita é aquele em que as resinas são classificadas em matiz com letra A, B, C e D, o croma com os números 1, 2, enfim, 3, 3,5 e o valor, a luminosidade, que vai ser geralmente se for de esmalte ou de dentina ou de corpo ou ainda as de efeito. Já o sistema não Vita são resinas que vão ser divididas em dentina clara, dentina escura e usualmente com esmalte acromático. Às vezes tem uma opção de esmalte, às vezes tem 2, 3 menos opções de esmalte do que aquelas que seguem o sistema Vita. Então é importante que vocês entendam a nomenclatura da resina composta para escolher a mais adequada. No sistema Vita é utilizado cores de esmalte selecionados de acordo com a escala Vita e associação dessas resinas com cores de dentina que usualmente são mais saturadas. Exemplo, se vocês escolherem um esmalte de cor A2, poderiam utilizar uma dentina de 1 a 2 pontos de saturação a mais, por exemplo, uma dentina A3 ou uma dentina A3,5. Isso não é regra, mas ele auxilia na seleção de cor. Já no sistema não Vita, a gente vai utilizar esmaltes acromáticos, que podem ser relacionados de acordo com a idade do paciente. Isso também não é regra e vai depender de dente para dente. Pacientes mais jovens, por exemplo, teriam um esmalte com alta opalescência, menor translucidez e com uma coloração mais esbranquiçada. Já o paciente adulto, ele tem um esmalte com uma translucidez intermediária, tem uma menor opalescência e uma coloração neutra. E o paciente idoso tem um esmalte mais amarelado e com alta translucidez. Então, se utilizaria aqui uma ou mais massas de dentina com grande saturação e uma camada de esmalte que vai modular a saturação de dentina. É outra lógica na hora de escolher a cor do que aquela que é utilizada tradicionalmente na escala Vita. Alguns exemplos aqui, como esse da Micerium, da Coltene e da Ultradent. Isso é muito importante na hora de vocês selecionarem a resina que vocês vão utilizar, se é do sistema Vita ou do sistema não Vita. Basicamente, se for do sistema Vita, vocês vão seguir aquilo que vocês já aprenderam lá antes de matiz, que é a cor, o croma, que é a saturação, o valor, que é a luminosidade. E ainda tem alguns efeitos importantes, como a translucidez e aqueles efeitos ópticos de opalescência, contraopalescência e fluorescência. Basicamente, o matiz, que é a cor, é o A, B, C e D. O croma, que é a saturação, que vai ser o número ali da resina, 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o número, maior a saturação. E o valor, que é a luminosidade, que vão ser usualmente resinas de dentina, de corpo, body, B, E de esmalte e T são aquelas de efeito translúcidas. Geralmente é assim. Às vezes a letra D, B e E tá antes, tá bem? Em algumas marcas é DA1 ao invés de ser A1D, ou ainda EA2 ao invés de ser A2E. Então vai variar de marca para marca o modo como é apresentado o sistema de cores deles. O que é importante? Que vocês entendam que essas três dimensões das cores é fundamental para a seleção de cor, mas não o suficiente para adequada seleção de cor. Alguns efeitos ópticos também são interessantes, como opalescência e fluorescência, principalmente para aqueles pacientes mais jovens, que usualmente vão ter mais efeitos, não sofreram tanto desgaste da incisal dos dentes ainda, então vão ter aqueles efeitos ópticos ainda. Isso vai variar para cada caso e se o paciente não tiver esses efeitos no dente adjacente, não tem necessidade de vocês reproduzirem no dente que vocês vão estar fazendo a classe 4. Então, como que vocês vão selecionar a cor? A gente pode usar, a partir da escala Vita, pegar algumas cores que tem na escala e testar. 3 dicas importantes aqui: colocar esse dente da paleta na borda incisal, não selecionar a cor com isolamento, isso é fundamental. Se tiver isolado, o dente vai estar desidratado e ele tende a ficar com maior valor, ficar mais claro, vai impactar na seleção de cor. E também retirem o refletor no momento de seleção, prefiram a luz natural. Usualmente esse daqui da escala Vita vai dar um norte inicial da escolha de cor, depois é interessante, igual, que vocês façam a técnica de pequenos incrementos, colocando pequenos incrementos da resina no dente que vocês almejam aí reproduzir a cor. Às vezes não é no próprio dente que está fraturado, é no dente adjacente. Coloquem ali, fotoativem, lembrando que o compósito ele só vai ter a cor final depois de fotoativado, e verifiquem aqueles incrementos que mais se assemelham ao substrato dental. Importante aqui, a escala Vita ela vai dar um norte, mas cada resina vai ter uma cor A1. Às vezes a A1 de uma marca é diferente da A1 de
outra. Então, se utilizar uma escalavita genérica, pode não indicar a cor adequada para a resina que vocês estão utilizando. Por isso que é interessante utilizarem esses pequenos incrementos. Se for um dente escurecido que vocês têm que restaurar, vocês têm que fazer essa seleção de cor no dente com a cor final planejada. Como que vocês vão analisar as dimensões das cores? Fazendo um resumo aqui para vocês. A gente tem aqui no terço cervical, principalmente, a gente vai ver o matiz e o croma. No terço médio é uma região de alto valor. E no terço incisal a gente vai ver uma translucidez mais alta. Usualmente ali também vamos ter os efeitos ópticos de opalescência e contra-opalescência. Então aqui tem só um esquema geral, onde vocês escolheriam, por exemplo, a resina de dentina, a resina de esmalte, a resina de efeito. Aqui mostrando, colocando esses pequenos incrementos sobre o dente que a gente almeja mimetizar a cor. Outra alternativa também é fazer um mocap. O que é isso? É testar a restauração sem aplicação do sistema adesivo. A gente vai pegar aquelas cores planejadas da resina, vai restaurar o dente sem colocar sistema adesivo, sem isolar, sem nada, vai restaurar rapidamente ali, fotoativar só para ver se aquela cor mimetiza bem o dente adjacente. Se já ficar ruim ali, nem precisa partir para outra etapa, deve ser feita outra seleção de cor. Isso é bom por quê? Porque auxilia bastante na seleção de cor, já dá uma previsibilidade maior. Lembrando que isso só deve ser feito sem isolamento e sem o sistema adesivo colocado ali, para que não haja união da resina ao substrato. Também pode ser feito, depois da seleção de cor, o mapa cromático. O que é o mapa cromático? É um guia que vai indicar quais as resinas que vocês vão utilizar para cada etapa. Aqui tem um exemplo genérico disso, mostrando para vocês como que vocês vão fazer essa restauração classe 4. Depois a gente vai ver passo a passo, que vai ter uma resina translúcida, resinas de dentina, as que tiverem de corpo também podem ter resinas de corpo ali, uma resina de efeito opaco lá na incisal, essa em amarelo, uma resina translúcida de efeito, se o dente tiver esses efeitos incisais, se for um dente de um paciente mais velho, que não tenha mais esses efeitos, não tem por que reproduzir, e por último, uma camada de resina de esmalte. Aqui tem um mapa cromático simbolizando aí da resina Opalis da FGM, quais são as resinas que vocês usariam para cada etapa. Isso pode ser feito e deve ser planejado, inclusive, numa restauração classe 4.